Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês por ter tirado essa manhã para adorar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, verso 13 ao 33. Amém? Quero aqui deixar aqui meus agradecimentos hoje uma manhã muito especial, maravilhosa, e para o meu amigo ali, o Arley, que hoje tirou seu dia para me prestigiar com a sua presença e ouvir a palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Digam amém. Amém? Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 33, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. É hoje o 3º dia de que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de um anjo, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo de sofrer tais coisas para entrar na sua glória? E começaram por Moisés e todos os profetas, explicando-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Estamos aqui, ó Deus amado, por ouvir a Tua palavra. Estamos com o nosso coração aberto, Pai, para receber do Senhor a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Toma seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus já tinha falado comigo há um bom tempo sobre essa passagem bíblica, onde fala que 2 homens, discípulos, resolveram ir para Emaús, a caminho de Emaús. Deixaram os discípulos que estavam em uma determinada casa e foram para Emaús. O relato bíblico ora lido vai dizer que naquele mesmo dia, qual dia é esse? Dia que estará escrito lá em Mateus 28, Marcos 16, João 20, que vai relatar o momento em que Jesus é preso. É entregue nas mãos dos fariseus, é entregue nas mãos das autoridades, e Jesus é preso e crucificado. Quero ler com vocês em Mateus 28, para vocês compreender esse fato que aconteceu nesse dia. Em Mateus 28, verso 1 diz assim: depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram a ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo,
Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele estava aqui, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. A Bíblia vai dizer então que a partir desse momento, 2 homens voltam a caminho de Emaús, deixando ali uma ordem que Jesus tinha dito para eles, para ficassem reunidos, que Deus derramaria poder sobre eles. Então esses 2 homens voltam para Emaús. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, e aqui eu quero pregar para você, ministrar ao seu coração, que nessa passagem, aqui Jesus ele vai exaltar as Escrituras Sagradas. Se você perceber aqui, já fala que Jesus veio à terra e pregou, dando a oportunidade do homem de salvação, dando a oportunidade do homem de arrependimento, dando a oportunidade do homem de mudança de vida e de um futuro de salvação, que é a vida eterna. A Bíblia vai dizer assim, que aqueles 2 homens andando ao caminho, Jesus aparece, de forma aqui que Jesus não foi reconhecido, porque os seus olhos dos homens foram impedidos de reconhecer Jesus. E aqui eu quero que você já entenda, que muitas das vezes a Bíblia vai dizer aqui, que esses 2 homens discutiam. A Bíblia vai dizer que esses 2 homens estavam com um semblante de tristeza, estavam tristes. Aqui eu já começo a aprender que na palavra de Deus, se nós não tomarmos cuidado, e não cuidarmos da nossa vida ao ponto de deixar a tristeza tomar conta, muitas das vezes nós não conseguimos perceber e ver que Jesus está conosco. A Bíblia vai dizer que eles estavam tristes, porque eles acreditavam que Jesus era o Redentor, mas de uma forma ali humana, e Jesus morre, e quando Jesus morre, para eles, a sua esperança tinha acabado. Para aqueles 2 homens, a sua esperança tinha acabado, por esse fato eles estavam tristes. Irmão, eu aprendo aqui nessa palavra de Deus que nós não devemos dar lugar à tristeza, porque muitas das vezes somos surpreendidos pela tristeza, e a tristeza nos atrapalha de ver Jesus na nossa vida, de ver Jesus na nossa situação. Quantas pessoas estão vivendo triste e não conseguem ver o quanto que Deus está agindo ao seu redor? Devido à tristeza, não consegue ver saída, livramento do próprio Deus na sua vida. Então o que eu quero pontuar aqui é a primeira coisa, que não devemos dar lugar à tristeza. Isso nos impede de ver Deus agir em nossa vida. Ali também mostra, esses primeiros versículos que eu li, que quando Jesus vai ao caminho daqueles homens e encontra com eles, aqui Deus falou comigo, me mostrou 2 coisas de Jesus. A primeira coisa, amor. Porque muitas das vezes em nossa vida trilhamos caminhos que nós não conseguimos acreditar que Jesus vai naquele caminho conosco. Muitas das vezes nós traçamos caminhos na nossa vida e pensamos assim, aquele caminho Deus nunca vai alcançar aquela pessoa. Aqueles homens estavam em um caminho, mas Jesus aqui nos mostra, nos ensina que não tem caminho para que Deus não pode alcançar o homem. A Bíblia aqui nos mostra também que Jesus não há lugar que Jesus não vá. Isso é uma demonstração de amor. O quanto que Jesus não ama, então independente do caminho que você esteja andando, o que você se encontra hoje, eu quero dizer para você que Jesus ele não se limita ao caminho para te atender. Ele não se limita ao caminho para conversar com você. Porque Jesus é Deus e não há nada que impede o Senhor de agir na vida de uma pessoa. Quando você vê uma pessoa lá fora em caminhos errados perante a palavra de Deus, muitas das vezes caminhos que para nós humanamente parecem de morte, não se engana que aquele caminho Deus não possa agir na vida daquela pessoa. Porque Deus nos trouxe de um caminho que antes nós éramos perdidos, ninguém dava nada para nós, não tínhamos moral, mas Jesus mesmo assim confiou a nós o Evangelho e a palavra dele. Então eu quero que você compreenda que não existe caminho, embora se aparecer alguém na sua vida, que até mesmo o caminho dele pode parecer de morte, lembra que nós temos um Deus que tem um caminho que é de vida. Nós temos um Deus que é o caminho de salvação e que aquela vida pode ser mudada, independente do caminho que ele esteja. Amém? Um cumprimento também da palavra de Deus.
Porque a Bíblia vai dizer assim, em João capítulo 6, 37, Jesus declara assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Então é o cumprimento da palavra que Jesus, assim que ele ressurge, Jesus, irmãos, eu aprendi nessa palavra de Deus, que Jesus, quando ele andava como homem, ele pregava a sua palavra. E eu vou pregar para vocês aqui que Jesus morre, ressuscita, e a mensagem de Jesus era a mesma. Porque muitas das vezes pensamos pelo fato de Jesus morrer e ressuscitar, hoje Jesus está no céu, com o corpo glorificado, mas a palavra de Deus nos mostra que a palavra de Jesus é a mesma de quando ele estava em corpo humano aqui na terra. Então, meus irmãos, é um cumprimento da palavra que Jesus não ia perder ninguém. Aquele que for a ele, de maneira alguma, Jesus o rejeitará. Quero que você entenda que de maneira alguma Jesus te rejeita. Não pelas suas falhas, pelos seus erros, mas nós conhecemos a palavra que nós temos um Deus misericordioso. A Bíblia vai dizer então em Lucas, capítulo 24, do verso 25, mantenha a sua Bíblia aberta, para você acompanhar comigo. Lucas 24, 25 ao 27 diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Aqueles homens, irmãos, Jesus começa a tratar agora um propósito na vida daqueles homens. Jesus vai atrás deles no caminho. E Jesus então começa a tratar com eles uma parte do nosso coração, que é a incredulidade. Muitas das vezes, irmãos, quando nós saímos da presença do Senhor Jesus, muitas das vezes a incredulidade toma o conta do nosso coração. Você pode perceber que muitas pessoas, quando saem do caminho do Senhor, ele deixa de crer em alguma coisa, ele deixa de acreditar na palavra de Deus, e isso faz com que ele se afaste dos caminhos. Jesus então nos mostra que não é diferente em nossa vida. Aqueles dois homens do caminho de Emaús têm muitos a nos ensinar. Que daquela mesma forma na nossa vida, para Jesus começar a operar algo na nossa vida, no nosso ministério, Jesus então vai começar a tratar a incredulidade no nosso coração. Muitas das vezes, irmãos, queremos experimentar de Deus, queremos viver algo de Deus, mas o nosso coração está incrédulo. Não estamos crendo no que Deus tem e no que Ele já tem dito para nós. Então Jesus, ao caminho de Emaús, começa a falar com aqueles homens: olha, vocês não conseguem entender que os profetas falaram, Jesus falou, os anjos falaram, e mesmo assim eles não conseguiram acreditar nas Sagradas Escrituras. Então Jesus, sabendo do seu coração, Jesus então começa a mostrar para eles que antes de você viver algo, uma experiência com Deus, você tem que abandonar a incredulidade. Você tem que começar a crer, e não crer em qualquer coisa, crer nas Escrituras. Como eu falei, Jesus morre e ressuscita, e a mensagem de Jesus é a mesma como ele pregava aqui na terra. Então Jesus começa a tratar com ele falando: olha, vocês não perceberam as Escrituras. Aprenda uma coisa: se tem uma coisa, irmãos, que nos tira a incredulidade, se tem uma coisa na nossa vida que nos passa a tirar a incredulidade para nós crer, é a palavra de Deus. Não tem outra forma de você parar a incredulidade no seu coração, a não ser pela palavra de Deus. Então Jesus começa a falar para eles: olha, percebe que tudo já foi dito. Lembra agora de que os profetas falaram. Lembra dos que vocês ouviram. Irmãos, aprendam uma coisa: a incredulidade ela só é quebrada com a palavra de Deus. A incredulidade no coração do homem, ela é quebrada com a palavra de Deus. No capítulo 27, Jesus então ele morre, como eu tinha dito. E eu fiquei maravilhado quando eu li essa palavra de Deus, quando eu li a palavra de Deus e entendi, porque nós pensamos que Jesus mudou. Nós pensamos que as palavras de Jesus na nossa vida mudaram. Irmãos, nós estamos errados em pensar assim, porque Jesus começa a expor a própria Escritura de Deus. Eu quero que você entenda, irmãos, que todas as promessas, todas as vitórias, todos os milagres,
Todos os livramentos escritos na Bíblia ainda estão operando no meio da igreja. Tudo o que estava escrito, tudo que Jesus deixou para nós, ainda opera. Os mesmos profetas, o mesmo Espírito que impulsionaram os profetas a profetizar, ainda opera no homem hoje. Deus ainda também trabalha com anjos ao seu favor. E Deus também trabalha com aqueles que acreditam na palavra dele. Quero que você entenda que o mesmo Espírito que agiu na palavra é o mesmo Espírito que hoje age na minha e na sua vida. Certa vez eu conheci um rapaz no meu trabalho e ele estava começando a caminhar com Cristo. Então a gente conversava muito sobre a palavra de Deus e ele mostrou um interesse muito bom, que queria mudar de vida, tinha entregado a vida para Jesus. Mas nós conversando, ele falou comigo: olha, eu preciso de comprar uma Bíblia nova. Falei: amém, isso é importante. Então, mas ele me diz assim: olha, mas eu quero comprar uma Bíblia nova, eu quero comprar uma Bíblia que tenha a parte somente dos evangelhos. Falei: amém, se esse é seu desejo, amém, é a palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda, se você quer traçar uma vida com Deus, se você quer traçar uma vida de intimidade com Deus, uma mudança de vida, uma vida nova, não tem como você acreditar na palavra somente dos evangelhos. Não tem como você crer em Deus e não acreditar em toda a escritura de Deus. Não tem como você não acreditar que no Antigo Testamento Deus não falava. O que eu consegui perceber na vida dele é que ele queria uma vida com Deus, mas de alguma forma, em algum momento, ele estava, como posso dizer, descartando o Antigo Testamento. Não tem como. Por que não tem como? Porque em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando Paulo dá essa orientação a Timóteo, Paulo queria mostrar para Timóteo que ser cristão, servir a Deus é um estilo de vida. Não é só falácia. Ser cristão é um estilo de vida. E Jesus também mostra que ele tinha um estilo de vida para representar Deus na terra. Então, meus irmãos, ser cristão é um estilo de vida, não é somente falar e querer. Porque em Lucas capítulo 24, verso 30, Jesus nos mostra que ele tinha um estilo de vida. Olha comigo aí, 24:30 diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, dando graça, partiu e deu a eles. Percebe que quando Jesus, antes de morrer e ressuscitar, Jesus tinha feito a mesma coisa. Quando Jesus foi multiplicar o pão, ele pegou o pão e, tendo dado graça, entregou aos discípulos na multiplicação dos pães. Quando Jesus vai tratar a ceia do Senhor, a Bíblia vai dizer então que Jesus pega o pão, tendo dado graça, o partiu e deu aos seus discípulos. Então eu aprendo com isso, Jesus nos mostra que o Evangelho não é apenas falar, mas se as suas práticas não fazem o que Jesus fez. A Bíblia vai dizer assim. Então Jesus começa a falar com aqueles dois homens. E chega um determinado tempo, a caminho de Emaús, que os dois homens chegam onde é o destino deles. E a Bíblia vai dizer então que os homens param no caminho, ou seja, chegamos onde nós queríamos. A Bíblia vai dizer então que Jesus faz com que ia passar, com que continuaria o seu trajeto. Aqueles homens olham para Jesus, não reconhecendo que era Jesus, e falam assim: não, peraí, não vai, já é tarde. Fica conosco, vem aqui, vamos para minha casa. Eu aprendo aqui, irmãos, que também na nossa vida, porque você tem que entender, irmãos, que ser é diferente de falar. Por quê? Porque ser é diferente de falar, porque muitas das vezes o simples fato de você ser um cristão não vai exigir de você resposta e nem atitude alguma
diante de determinadas situações. Tem determinadas situações da nossa vida que nós não vamos precisarmos falar quem somos diante de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele age ao favor do homem que serve, que teme a Ele. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então ser cristão, muitas das vezes, não vai precisar de você falar. E eu vou mais a fundo. Ser cristão, muitas das vezes, não vai precisar de você pregar aonde você trabalha. E eu acredito nisso. Porque as pessoas olham para você pelas suas atitudes, pelas suas práticas. Pelo seu modo de agir, vai determinar quem você é. Porque, irmão, se ser cristão fosse falar, o que tem de gente falando hoje em dia, o que tem de gente achando que sabe muita coisa de Deus, mas não está vivendo nada. Então eu quero que você entenda, quando você conhecer uma pessoa que fala, mas não vive, entenda que alguma coisa está fora do propósito na vida de essa pessoa. Eu quero estender a você essa palavra. O Espírito Santo quer falar com você. Se você vê na sua vida que tem alguma atitude, algo de você que te incomoda, que o Espírito Santo fala para você que isso não é atitude de um cristão, você deve repensar na sua vida. Repensar em qual caminho você está. Meus irmãos, o problema, irmãos, é que nós não damos valor à palavra de Deus, não damos a devida atenção. E isso é um problema muito grande na vida do homem. Eu quero citar aqui 2 pontos, 2 versículos bíblicos que vai nos mostrar isso. O problema é que erramos por não conhecermos a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus 22, 29, Jesus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. O que nós aprendemos com isso, irmãos, é que nós erramos por não conhecermos a palavra de Deus. A causa do homem errar por não conhecer a palavra de Deus. E consequentemente, por nós não conhecermos a palavra, nós também não conhecemos o poder de Deus. Ou seja, por não conhecermos a palavra, muitas das vezes nós não sabemos como Deus age na nossa vida. Muitas das vezes nós somos limitados, irmãos. E uma coisa que a palavra de Deus ela é ilimitada. Ela não tem limite. A segunda coisa, que quando nós abandonamos a palavra de Deus, é que nós sofremos perdas. Em Oséias capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído por lhes faltar o conhecimento, vírgula, porque rejeitaram o conhecimento. Então vemos também que Deus fala, através do profeta, através de Oséias, que o povo de Deus antigamente foi destruído, porque faltou conhecimento, porque rejeitou as Escrituras Sagradas. E hoje nós vivemos em um mundo, em um sistema, em um século, que as pessoas estão sofrendo perdas, que os problemas estão acabando com a família, por um simples fato de não conhecer a palavra de Deus e também por rejeitar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer então em Lucas capítulo 24, verso 30, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e deu a eles. A Bíblia vai falar então, irmãos, que na nossa vida existem etapas. Para experimentarmos algo com Deus também tem etapas. Eu quero falar para você que a primeira etapa, ouvir. Aqueles 2 homens a caminho de Emaús, que quando Jesus então começa a falar, porque Jesus começa a expor as Escrituras, em um determinado tempo ele fala assim: não ardia nosso coração, e quando ele nos pregava a palavra. Então ele nos mostra que aqueles 2 homens a caminho de Emaús, eles tiraram tempo para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, o nosso erro hoje em dia é que nós ouvimos pouco a palavra de Deus. Nós paramos para ouvir pouco a palavra de Deus. Ouvir e não falar. Nós queremos muito falar, nós queremos muito pregar, mas a Bíblia vai dizer assim que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus mediante as palavras de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a fé no nosso coração ela vai ser aumentada mediante você ouvir a respeito de Cristo. Então eu quero o que o Espírito Santo falou comigo antes de qualquer coisa: ei, aprende a ouvir.
Senta para ouvir alguém pregar. Valoriza quem prega a palavra. Valoriza, irmãos, quem está cantando a palavra. Irmãos, o nosso erro é que nós não damos o valor à palavra de Deus. Vemos alguma coisa, alguém pregar, ou até mesmo alguém que nós não conhecemos, e nós desvalorizamos a palavra de Deus. Dê valor à palavra de Deus. Aqueles 2 homens a caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que eles valorizavam, ao ponto deles falar assim: ei, Jesus, fica conosco. É tão bom te ouvir falar, que o meu coração está queimando. Fica aqui, não vai embora não. Já está tarde. Está de noite, está escurecendo, o dia está se acabando. Não vai não. Não corre esse risco. Fica conosco. Queremos mais te ouvir a falar. A segunda coisa, aqueles 2 homens, irmãos, quando Jesus falava, ele falou: Jesus, fica conosco. Ou seja, eles trouxeram Jesus para dentro de casa. Ou melhor, para dentro da sua vida. Que não basta somente também você ouvir alguém pregar. Que se você não valorizar, se você não levar para sua casa, se você não levar para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Aqui mostra que aqueles 2 homens levaram Jesus para dentro de casa. Isso eu aprendo, que também nós devemos levar a palavra de Deus para a nossa casa. Não somente o ser ouvinte dela no templo, na igreja, mas também ser ouvintes em casa, com a nossa família. A terceira etapa, que é praticá-la. Como eu já disse, Jesus ele ensinou, ele pregava. Mas Jesus, quando ele parte o pão, Jesus estava mostrando para aqueles 2 homens também que não é suficiente somente você ouvir, levar para sua casa, mas se também você não procurar praticar. Jesus, quando ele parte o pão, ele está dando uma demonstração de que tudo que ele fez e tudo que ele falava, ele vivia. Então a terceira etapa para a nossa vida, se queremos experimentar milagres e maravilhas na nossa vida, é que devemos também praticar a palavra de Deus. Irmãos, se nós soubéssemos, irmãos, o poder que tem a palavra de Deus na nossa vida, nós ouviríamos mais a palavra de Deus. Se soubéssemos, irmãos, o poder de Deus na sua palavra na nossa vida, nós estudaríamos mais a palavra de Deus. Irmãos, se nós soubéssemos o poder que tem a palavra de Deus na nossa vida e na nossa casa, nós cantávamos mais a palavra de Deus. Um dos motivos, irmãos, que na nossa vida, que muitas das vezes a igreja desse século tem abandonado a palavra de Deus. Onde? Em casa, dentro do templo. Nós muitas das vezes nos preocupamos com muita coisa, e muitas das vezes esquecemos de valorizar a palavra de Deus como centro do evangelho, como centro da pregação, como centro do culto, como centro do louvor. A palavra de Deus, ela é cantada, ela tem que ser pregada. Porque, meus irmãos, a Bíblia vai dizer assim, que o louvor, ele liberta. Mas eu acredito também que ele liberta quando você é cantado a palavra de Cristo. Então nós devemos entender também que nós devemos valorizar a palavra de Deus na sua plenitude. Em tudo que fizermos, temos que ter a palavra de Deus. Meus irmãos, então, eu quero que você entenda que muitas das vezes na nossa vida nós não experimentamos muitos milagres ou maravilhas hoje em dia. É porque eu tenho a certeza que nós desvalorizamos a palavra de Deus. Muitas das vezes nós descartamos o valor da palavra, quando ela é pregada, quando ela é lida. Se nós, irmãos, soubéssemos o poder que tem a palavra de Deus na vida do homem, o mundo seria diferente. Se a humanidade entendêssemos o valor da palavra, irmãos, nós valorizarmos somente a palavra. Se nós entendermos que somente a palavra de Deus muda a vida de um homem, nós nos preocuparmos somente com a palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é o guia, ela é o direcionador da igreja. A palavra de Cristo é o caminho para o homem.
Então, independente do caminho que você está vivendo hoje, meus irmãos, o que Deus trouxe para você ouvir nessa manhã é: se você não tem valorizado a palavra de Deus, o que Jesus está querendo de você é: valoriza mais a palavra de Deus. Valoriza aquilo que eu já escrevi, que você verá o que eu posso fazer através dela. O que Deus está falando ao seu coração aqui, se você tem de alguma forma negligenciado às vezes a palavra de Deus, ou trocado ela, né? Porque muitas das vezes, irmão, nós não fazemos por maldade, mas muitas das vezes, irmão, nós fazemos por não perceber, por falta de atenção, que tem muita coisa na nossa vida hoje em dia que nos tira o prazer da palavra e nos leva nosso coração a ter prazer em outras coisas, e assim acabamos esquecendo a palavra de Deus. Vivemos em um mundo, em um sistema, irmãos, que tem muitas formas de nós abandonarmos a palavra de Deus. Muitas coisas hoje em dia, muitas atrações que hoje nos atraem e façam com que nós esqueçamos a palavra de Deus e erramos nesse aspecto. A Bíblia vai dizer então que em Lucas 24, 33 ao 35 diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, ou seja, eles contaram agora, eles voltam. Depois que Jesus parte o pão, Jesus some, e esses dois homens voltam para casa em Jerusalém, aonde os outros discípulos estavam reunidos. E quando esses dois homens voltam agora, irmãos, olha que coisa maravilhosa, eles não é mais incrédulo. Quando ele volta agora para ter com os irmãos que estavam reunidos, a Bíblia vai dizer assim, que agora eles voltam e começam a pregar e dizer: é verdade. É verdade que Jesus disse a Simão que ele apareceu. É verdade, por quê? Porque ele também apareceu para nós. Irmãos, o fato de você querer a palavra de Deus, o fato de você ouvir e querer praticar ela e viver ela, isso não mostra que Jesus se revela para você. Jesus, então, depois que ele parte o pão, Jesus revela-se para eles. Jesus some, mostra o poder dele perante eles, irmãos. Nós não vivemos coisas sobrenaturais, irmãos, por não valorizar a palavra e a presença de Jesus. Então eles voltam e começam a pregar: olha, ele apareceu para nós também. Porque, irmãos, quem um dia já teve uma experiência com Jesus, ele sente a necessidade de pregar o que Jesus fez na vida dele. Porque ele sabe, se ele um dia teve encontro com Jesus, outra pessoa também pode ter o mesmo encontro com Jesus. E se aquela mesma pessoa que ele pregou tiver no encontro com Jesus, a vida daquela pessoa é mudada. Então eles voltam e começam a falar: olha, ele apareceu para nós também. E olha que interessante, irmãos, a Bíblia vai dizer assim no verso 36, que eles começam, verso 35, então os dois contaram o que tinha acontecido, ou seja, como que Jesus falou a Escritura, e como que Jesus partiu o pão, como que Jesus sumiu na frente deles. Eles falam: e como Jesus foram reconhecidos por eles, quando partiu o pão, os olhos deles se abrem. Eles começam a ver Jesus como Deus. E o verso 36 diz assim: enquanto eles falavam, o próprio Jesus apresentou diante deles. Ou seja, eles ouviram, eles levaram para a sua vida, eles praticaram, e agora eles foram pregar. E a Bíblia vai dizer assim, que depois dessas etapas, Jesus se apresentou para eles no momento em que eles falavam. No verso 36 diz assim: enquanto eles falavam, o próprio Jesus apareceu. Sabe por quê? Porque aonde tem a palavra de Jesus, ele se manifesta. Aonde tem a palavra de Jesus cantada, ele se manifesta. Aonde tem a palavra de Jesus sendo pregada, ele se manifesta. Então eles voltam, começam a pregar para os outros discípulos. Agora eles não é mais incrédulos, porque agora eles creram que Jesus morreu e ressuscitou. Agora eles não são mais incrédulos, não estão mais tristes como no começo.
E depois, irmãos, que a tristeza sai e que você começa a pregar a palavra de Deus, não por força, mas com alegria no seu coração. Aqui nos mostra então que Jesus se revela para você. Eu quero que você entenda nessa manhã, meus irmãos, se você tem orado a Deus, pedindo para Jesus que Ele tem se revelado na sua vida, Jesus hoje está falando para você nessa manhã que você tem que valorizar mais a palavra de Deus. O que Jesus quer falar para você nessa manhã é que o poder da revelação dele está na palavra de Deus. O que Jesus está revelando para você hoje, que o poder do milagre que você tanto espera está na palavra dele. Jesus está mostrando para você hoje que o livramento que você está tanto clamando está escrito na palavra dele. Jesus está mostrando para você que a cura que você tanto quer está na palavra dele. Meus irmãos, tudo é para ele e por intermédio dele são feitas todas as coisas. Entenda uma coisa, irmão, só volta para o céu aquilo que foi gerado no céu. Você não pode cobiçar algo da terra e levar para o céu, porque a oração ela é espírito. Só aquilo que é do espírito que volta para o espírito. Se você quer experimentar de algo espiritual, você tem que viver como alguém espiritual. Você tem que agir como um homem, como uma mulher espiritual. O seu caminhar tem que ser o caminhar de um homem espiritual. E quando eu falo de homem espiritual, porque a Bíblia vai dizer que Deus é espírito, e Ele está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é ter comunhão com o Pai em espírito. E adorar a Deus em verdade é saber o Deus que você está adorando em espírito pode todas as coisas. Então, meus irmãos, nós somos seres espirituais. Temos o poder de orar por uma pessoa e a vida dela ser mudada. Você tem o poder de clamar a Deus para o mar abrir e o mar ser aberto. Você tem poder do Espírito Santo de Deus para clamar a Jesus por uma causa e Ele intervir ao seu favor. Essa é a importância da igreja na terra. É a importância da igreja na terra, porque a igreja, meus irmãos, é a única representatividade de Deus na terra, é a igreja. Não tem outro lugar, não tem outro caminho que leva o homem para o céu, se não for pela igreja, se não for pela palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também eu sou a vida. Não existe outro caminho. Esses homens estavam no caminho de Emaús, estavam num caminho que não era o caminho para a vida deles. Jesus nos mostra que tem um caminho que não é para a nossa vida, mas que Ele tem poder para entrar no caminho e mudar a sua vida. Ele tem poder, Ele tem autoridade de entrar no caminho que você está vivendo e transformar o seu caminho. Aqueles dois homens foram transformados ao ponto de eles ser alegres e ter a alegria de pregar a palavra de Deus. Eu quero profetizar na sua vida que a sua casa seja um caminho, que a sua casa seja uma casa feliz, que a sua família seja uma família feliz, que o seu ministério seja um ministério feliz, que o seu lar seja um lar feliz. Para quê? Para que você tenha a alegria de viver na presença do Senhor, que você tenha a alegria de viver o que Deus tem para a sua vida, que nunca falte em sua vida a alegria de viver para Deus. Porque o salmista, hora feita, ele ora e fala: Senhor, não me tira a alegria da minha salvação. Nós entendemos, irmãos, que o mundo muitas das vezes nos rouba a alegria de viver com Deus. Você nunca percebeu que às vezes você está desanimado, sem alegria com Deus? É porque muitas das vezes a opressão do mundo, do maligno, quer nos roubar a alegria de adorar a Deus.
Quero profetizar na sua vida nessa manhã que nunca falta alegria na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade, que não falte a alegria de você trabalhar, mas que também não falte a alegria também de você viver a Deus, que não falte a alegria de você trabalhar na sua empresa, que não falte a alegria de você viver para você. Eu quero dizer para você que Jesus está dizendo nessa manhã para você: eu sou a fonte de alegria para a sua vida. Eu sou a alegria que o mundo precisa. Eu sou a alegria que você necessita. Eu sou o suficiente para você. Amém? Coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Meus irmãos, eu preguei aqui que muitas das vezes essa palavra de Deus, talvez simples para nós, que se nós examinarmos as escrituras sagradas, nós vamos vivenciar, vamos experimentar mais de Deus. Se você viver a palavra de Deus, você vai experimentar de Deus em sua casa. Isso eu estou profetizando debaixo da palavra de Deus, que ela nos dá a certeza de quando nós começarmos a valorizarmos mais a palavra de Deus, vamos vermos mais milagres em nossas vidas. Vamos ver nossa família ser transformada. Quando nós começarmos a valorizar a palavra de Deus como ela deve ser valorizada, a nossa casa será uma casa de milagres. Quando nós começarmos a valorizar a palavra como centro, o nosso ministério será um ministério de poder e de grandes milagres na presença do Senhor. Fecha seus olhos. Quero fazer uma oração para você. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Pai, está aqui a tua igreja, está aqui os seus filhos, Senhor. A tua palavra me mostrou, Senhor, Deus amado, que o poder do Senhor, não há caminho que o Senhor não possa entrar. Não há situação, ó Jesus, que o Senhor não possa mudar. Ó Deus, e também que não há causa, meu Pai, que o Senhor não possa operar em favor dos teus filhos. Ó Senhor, a tua palavra nos mostrou nessa manhã, ó Deus, que mais do Senhor, quanto mais do Senhor procurarmos, a tua palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, nos mostrou que quanto mais vivermos da tua palavra, grandes coisas veremos do Senhor. Veremos o Senhor falar conosco. Veremos o Senhor tocar e queimar o nosso coração. Veremos também, Senhor, grandes obras que o Senhor tem a operar na vida da tua igreja. Eu peço, Senhor, que debaixo da tua palavra o Senhor começa a liberar, ó Deus amado, em nome de Jesus, milagres. Começa a liberar, Senhor Jesus, cura, transformação, salvação, livramento, ó Deus, que a tua palavra tem para teu povo. Ó Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor comece a abrir o céu e comece a mudar o caminho, Senhor, daquele que está perdido. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor comece a operar milagres. O Senhor começa a entrar, ó Deus amado, em lares, em situações, Senhor, que muitas das vezes tenho tido como morte. Ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que para o mundo, caminhos, ó Deus, que parece ser de morte, nós sabemos que para a igreja, Deus, é caminho de salvação. Ó Deus, aquele que tem tomado como morto, para o Senhor, ó Deus amado, ainda há uma palavra de vida. Ó Deus, aquele é Deus que tem uma palavra, Deus, que está sem esperança. A tua palavra é a esperança do mundo. Deus amado, a nossa confiança não está em homens. Ó Deus amado, a nossa confiança não está em partidos, ó Deus, mas a nossa confiança está na palavra do Senhor. Ó Deus, nós acreditamos hoje, nós cremos, ó Pai. E eu te peço também que o Senhor aumenta a fé da tua igreja. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que em nome de Jesus possamos ver milagres. Possamos ver, ó Deus amado, maravilha, Senhor, liberada pelo teu Espírito Santo. Oh Espírito Santo, é o Senhor que nos traz para a tua palavra, Senhor. E nós entregamos a Deus o nosso caminho. Nós entregamos a nossa causa. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus.
E você possa dizer amém, irmãos. Do quanto que o Senhor pode agir e pode fazer na sua vida, pelo simples fato de você viver a palavra de Deus. Viva a palavra, irmão. Viva a palavra, irmãos. E você verá Deus agir ao seu favor. Você verá uma força sobrenatural agindo. E quando Ele começar a agir, e alguém te perguntar o porquê que você está vivendo isso, lembra que você está vivendo a palavra da verdade na sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Guarde essa palavra no seu coração. O salmista Davi, hora disso, ele declarou: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus, e você verá o tanto que Ele vai agir na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que você venha experimentar milagre do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda a palavra de Deus.